Ok, vamos fazer uma oração para a gente iniciar então? Oremos juntos. Querido Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui nesse momento para tratarmos de assuntos tão importantes. Quero rogar ao Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos ajudar a compreender essas verdades tão importantes. Tudo isso nós te agradecemos, desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, esse capítulo 19, nós vamos entrar nele hoje, né? Ele vai falar exatamente sobre os 144 mil, ele vai abordar ali um pouco sobre os 144 mil, ele vai falar sobre o selo de Deus, né? Sobre a palavra de Deus, a importância de tudo isso, né? Nesse processo do selamento. Então, algumas partes, né? A parte final do capítulo eu não coloquei nos slides, a gente vai comentar, eu vou dizer para vocês a página e tudo, e a gente vai comentar algumas coisas. Mas olha só, logo no início, ele vai falar sobre os 144 mil. Então ele vai dizer assim, e olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E aí é Apocalipse, né? Aí ele diz, outro verso, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Então ele usa 2 versos aqui, né? Ele usa Apocalipse 14 e ele usa Apocalipse 7, que nesses 2 capítulos a gente vê ali, né? Falando sobre esse povo, sobre esse grupo, né? Que são os 144 mil. Aí Jones vai falar o seguinte, ele diz, a razão por que lemos esses 2 trechos das Escrituras é para contextualizar o conceito de que o selo de Deus e o nome de Deus estão inseparavelmente associados. Os 144 mil tinham o nome de seu pai na fronte e eles foram selados com o selo do Deus vivo na fronte. Então, se descobrirmos o que significa o nome de Deus, ficaremos sabendo o que significa o selo de Deus. Pois aquilo que nos há de trazer o seu nome, que colocará seu nome em nossa mente, colocará seu nome sobre nós, em nós, será o selo de Deus. Ou seja, olha que interessante, né? Quando a gente observa por um lado, a gente vê ali, né, que o 144 mil ele tem o nome do Pai na fronte. E quando a Bíblia fala sobre o selo de Deus, fala que o selo de Deus é colocado exatamente na fronte. Então veja, o mesmo local, então, o nome de Deus está na fronte deles, e a Bíblia fala que o selo de Deus está na fronte deles. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, então, se, né, se a gente souber, se a gente descobrir o que significa esse nome de Deus, então a gente vai saber de fato o que é o selo de Deus. Então, o nome de Deus e o selo de Deus estão associados. Então, o que é isso, né? Como a gente pode, né, saber, conhecer essas coisas? Então, ele vai dizer aqui o seguinte, Êxodo capítulo 3. Vamos abrir juntos aqui Êxodo 3. Quem puder abrir aí, a gente vai abrir ele. Êxodo capítulo 3. Então, essa é a nossa jornada para entender. A gente vai para o capítulo 3 de Êxodo para a gente entender o nome de Deus. Porque se a gente compreender, se a gente conseguir entender o nome de Deus, nós iremos conseguir compreender o selo de Deus. Então, quando a gente vai para Êxodo capítulo 3, vamos dar uma olhada aqui. Capítulo 3, verso 12. Verso 13, na verdade. Capítulo 3, Êxodo 3, verso 13, que diz assim, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então veja, quando Deus se apresenta ali, Deus se apresenta como eu sou o que sou. O que isso pode significar para nós, né? Aí John vai trazer aqui, diz o seguinte, mas qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Deus havia dito,
E eles sabiam que ele era o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, bem como o Deus de seus pais. Eles sabiam que seus pais tinham um Deus a quem adoravam. Aquele povo tinha ouvido a respeito do Deus de seus pais. Eles se lembravam, embora vagamente agora, do Deus de seus pais. Porém, este Deus lhes revela agora que o Deus de seus pais é o Deus cujo nome é Eu Sou o que Sou, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então, olha só que interessante. Deus ele fala que esse é o nome dele, esse é o nome dele, e no verso 15 que ele diz isso, ó, vamos ler aqui o verso 15, sobre o memorial, olha que interessante, ele diz, Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Então veja que Deus fala que esse é o nome dele, e esse é o memorial de geração em geração. Agora, sobre essa questão do memorial, isso é muito interessante. Por quê? Olha o que o Johnny fala aqui na página 255, ele diz, vamos ler agora Ezequiel 20 e 20. Vocês estão familiarizados com esse verso bíblico. Qual verso? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aí ele diz, o sábado é sinal do quê, então? Um sinal de que ele é o Senhor Deus. Mas o seu nome não se limita ao fato de ele existir. Vai além disso. Sendo o sábado o sinal de que ele é o Senhor Deus, não é verdade que ele é o sinal de que Deus é o que é, bem como o fato do que ele é ou ele existe? Olha que interessante. Então, aí ele diz, a congregação fala, sim, aí ele, pensem bem, isso é verdade? Sim, Senhor. Visto que o sábado é o sinal de que ele é o verdadeiro Deus, e visto que ele nos disse que ele é o que é, concluímos que o sábado é o sinal daquilo que Deus é, bem como o sinal de que ele é. Percebem? A congregação fala, sim. Então, sendo este o seu nome, eu sou o que eu sou, e sendo o sábado o sinal de que ele é o que ele é, não percebem como o sábado equivale a seu nome eternamente, e que este é seu memorial de geração em geração? Deus nos deu o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele o deu como memorial de que ele é o Senhor. Consequentemente, este é o meu nome eternamente, corresponde ao seu memorial. Olha que coisa fantástica. Então, olha só o que ele está trazendo. Deus ele disse que o nome dele, né, o nome de Deus é o memorial dele. E ele diz, quando ele fala em relação ao sábado, ele diz, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sábado, Deus institui o sábado também como memorial. Agora nós vamos entender o que tem a ver o sábado como memorial e o nome de Deus como memorial. E olha que como Deus é um Deus assim, impressionante, maravilhoso. A gente vai ver o que isso tem a ver com o selo dos 144 mil. Né? O que isso tem a ver na vida prática nossa, do remanescente de Deus, né? O que isso vai impactar na minha vida diária? Então, veja, ele diz que aqui o nome de Deus, o próprio Deus falou que o nome dele é o memorial. O que é memorial, né? E o sábado, porque o sábado é o memorial. Então, se o nome de Deus é o memorial e o sábado é o memorial, você percebe que o nome de Deus e o sábado têm ligação um com o outro. Por quê? Ele vai continuar agora falando o seguinte. Olha só. Vou passar aqui. Ele diz, lembra-te do dia de sábado. Aí ele pergunta, o que é o dia de sábado? Como já lemos em Ezequiel 20, ele é um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Lembra-te então dessa instituição que proclama que eu sou Deus. Devemos nos lembrar desse dia que revela que ele é Deus. Portanto, não é verdade que essa instituição é o memorial que faz com que as pessoas se lembrem de Deus? Afinal de contas, este é o propósito de um memorial, fazer as pessoas se lembrarem de algo ou alguém. Deus quer que suas criaturas o mantenham na memória, e para esse propósito instituiu o sábado. Então ele diz, lembrem-se do que instituí para vocês se lembrarem de mim. Então, olha que coisa interessante, né? Ele vai trazer aqui. Qual foi o motivo que Deus instituiu o sábado? Um memorial. Memorial significa o quê? O que Deus estava querendo dizer ali? Lembrem dele para que vocês lembrem de mim.
Então, qual era o propósito original de Deus? Que ele estivesse onde? Em nossa mente. Então, ao lembrar do dia de sábado, Deus quer que ele seja lembrado em nossa mente, que ele esteja em nossa mente. Só que isso diz muito mais coisa para nós pelo seguinte, porque quando a gente vai continuando, ele diz o seguinte, ó, o propósito específico de um memorial, sua essência é fazer com que algo permaneça na mente. Vocês percebem então que, sendo esse o caso, o nome de Deus e seu memorial, seu sábado, não podem de forma alguma ser separados. Então, aí ele diz assim, ele acrescentou, este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração, pois o memorial faz Deus ser lembrado na mente, e quando ele vem à mente, e também o que ele é, pode-se dizer que Deus, com seu verdadeiro nome, é posto na mente. Assim, o nome do Pai, na mente daquelas pessoas mencionadas, representa o selo de Deus vivo em suas frontes. Olha que coisa tremenda isso. Então, olha só, essa parte é importante a gente retornar ali, ó. Um propósito específico de um memorial. Sua essência é fazer com que algo permaneça na mente. Vocês percebem então que, sendo esse o caso, o nome de Deus e o seu memorial, seu sábado, não podem de forma alguma ser separados. Então, ou seja, quando Deus institui esse memorial, o sábado, qual é o propósito do sábado? Fazer com que Deus esteja na mente. Mas o sábado aponta para Deus de que forma? Ele vai falar sobre isso, né? E isso a gente vai entender como isso impacta em mim diariamente. Por quê? É aqui que ele vai falar o seguinte: o sábado ele aponta, ele fala sobre isso nesse capítulo, que o sábado aponta para Deus como Criador. Então, será que basta, eu, por exemplo, eu estou aqui hoje, aqui, no meio da natureza. Será que basta eu olhar para a natureza e dizer assim, ah, Deus criou isso aqui tudo. Deus é Criador. Será que é só isso? Só eu reconhecer que ele criou? Ou seja, é só eu não ser um evolucionista, que é isso para que serve o sábado? Não. A gente vai ver que Deus tensionava muito mais, né, do que apenas a gente olhar e reconhecer ele como Criador. O que é o fato dele ser Criador? O que é que impacta na minha vida diária? É exatamente isso. Por que os 144 mil são apresentados ali? Com o selo de Deus na fronte, né? O nome de Deus, ou seja, a instituição memorial de Deus. Eles se lembravam de Deus. O que isso impactou na vida deles? Olha só. Hebreus 11:3. Preste bastante atenção nessa parte, porque essa parte aqui é muito tremenda quando ele explica isso. Ele diz assim, ó, pela fé, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aí ele diz, até o momento, vimos que a manifestação de Deus na criação representa o primeiro aspecto por meio do qual o que Deus é pode ser conhecido. Mas Deus se manifesta no ato da criação em Jesus Cristo, por sua palavra. E essa palavra, por meio da qual ele criou todas as coisas, tem em si o poder de fazer aparecer algo que antes não podia ser visto, já que não existia. Então, aqui que está um grande detalhe. Ao eu entender o propósito de Deus, ao eu lembrar dele, então o sábado foi feito para que eu pudesse lembrar. Mas aí Jones fala, mas lembrar de Deus como Criador significa que, além de você reconhecer que ele criou tudo, ele diz, ó, como foi que ele criou? É aqui que está o grande ponto. Você reconhece, primeiramente, que ele é o Criador. Mas tem um segundo ponto. Como foi que ele criou? Como? Aí Hebreus 11:3 diz, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, nós sabemos que Deus criou todas as coisas em Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus é a palavra de Deus, né? Jesus é chamado da palavra, né? Do verbo, o verbo que se fez carne. Então, quando Deus criou todas as coisas, ele criou por meio da palavra. Ou seja, Deus fala e aquilo é criado, mesmo sem aquilo existir anteriormente. Então, quando eu me lembro de Deus como Criador, o seu memorial e o seu nome é Eu Sou o que Sou, eu olho para Deus como alguém que traz as coisas que não existem à existência. E isso muda muita coisa, porque o que é fé? Nós até já comentamos em alguns estudos passados. No livro Estudo sobre Fé, ele traz uma definição. É muito importante a gente nunca esquecer, que ele diz assim, ó, fé é acreditar que o que a palavra de Deus disse, ela mesma cumprirá. Por que, então, a gente precisa compreender esse conceito? Porque, veja, quantas coisas em nossa vida
a gente deixa de viver, né, o ideal de Deus, o que Deus quer, exatamente porque a gente olha para as circunstâncias e diz assim, não, isso aqui não é possível acontecer, isso aqui não vai acontecer, é muito difícil. Mas, na palavra de Deus, quando a gente vai olhar ali nas escrituras, Deus já tem um versículo sobre aquilo, Deus já tem uma promessa sobre aquilo. Então, quando a gente olha Deus como criador, e é exatamente isso que Deus quer incutir na nossa mente, ele é criador, ele não precisa de nada que dê um suporte para ele, simplesmente ele fala. E aquilo que ele fala, acontece. Né? No livro No Poder do Espírito, quando eu estava estudando, a gente lembrou da história daquele rapaz, né, do Mateus capítulo 8, onde ele diz para Jesus, Senhor, tão somente diga uma palavra e meu servo será curado. Jesus só falou uma palavra e imediatamente o servo foi curado. Ou seja, isso demonstra que ele é criador. Então, essas pessoas do 144 mil, eles reconhecem o Pai como criador e eles reconhecem o poder da palavra. E eles não só reconhecem o poder da palavra, como essa palavra transformou eles. Por que, que é exatamente sobre a mente deles o selo? Porque veja, Jones ele fala assim nesse capítulo, ele diz assim, ó, é impossível Deus vir à nossa mente sem que nossa mente seja transformada. Quando Deus realmente está na mente de uma pessoa, se ele é o que ele é, então se ele estiver em nossa mente, o que, que vai estar em nossa mente? O que ele é. Ou seja, quando ele vem habitar em nossa mente, nós somos transformados a ser o que ele é. Então, quando ele realmente habita em nossa mente, nós somos transformados à sua imagem e semelhança. E é isso que está acontecendo com os 144 mil. Pelo fato de Deus habitar o tempo todo na mente deles, eles vão se tornando, né, semelhantes a ele, porque ele é o que ele é. É isso que ele vai trazer aqui. Eu queria comentar com vocês, se vocês puderem abrir, quem tiver com o livro na mão, na página 258. Ele vai falar exatamente sobre esse poder da palavra. Ele vai dizer assim, ó, no primeiro parágrafo, na verdade, vamos pegar o último parágrafo da 257, que ele fala assim, ó, então, depois que Deus falou, coisas foram vistas que antes de ele falar, não eram absolutamente aparentes. Ninguém as podia ver. Então, há poder na palavra que Deus, em Jesus Cristo, fala. Um poder capaz de criar algo. Em outras palavras, capaz de criar algo que ele nomeia na palavra que ele pronuncia. Ou seja, Deus pode chamar as coisas que não existem como se já existissem, e nem por isso ser um mentiroso. Um homem pode falar de coisas que não existem como se existissem, mas não há poder algum em sua palavra para produzir essas coisas. Consequentemente, ele se torna um mentiroso. E há muita gente que faz exatamente isso. Elas falam de coisas que não existem como se existissem, mas tudo não passa de mentira. E a razão por que são mentirosas é porque não há poder algum nelas, ou na palavra delas, para criar qualquer coisa. Elas gostariam muito que assim fosse, ou seja, que o que elas estão falando se tornasse real, mas tal não acontece. Todavia, elas falam como se existisse, mas tudo é mentira, por mais que elas almejem que seja real. Não há poder na palavra delas para criar o elemento desejado na mente ao pronunciarem a palavra. Ele diz, mas Deus não é assim. O pensamento que está na mente de Deus, quando expresso por meio de uma palavra, essa palavra produz o elemento que estava presente no pensamento. A energia criativa, o poder divino, se encontra na palavra que Deus fala. Dessa forma, quando não existia nenhum mundo, Deus em Jesus Cristo falou e os mundos apareceram. E eles ainda permanecem, pois Deus outrora falou. Então, olha que fantástico. Então, quando Deus fala algo, simplesmente aquela palavra dele ali já é suficiente para criar tudo. Então veja que Hebreus 11 fala, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Então veja, tudo que tem no mundo, né, plantas, árvores, animais, o ar, a gravidade, tudo que compõe o nosso universo. E você vê que cada coisa tem a sua complexidade, né, e a sua grandeza, mas foi criada pelo quê? Deus só fez falar. Então, a palavra de Deus é suficiente para criar tudo isso, com toda a complexidade necessária e tudo isso. Deus não precisa se acabrunhar, Deus não precisa falar muita coisa, Deus só precisa dar uma palavra suficiente para tudo isso. Esse é o poder da palavra de Deus. E aí ele continua aqui, já no finalzinho, ele continua dizendo assim, ó, vamos ler agora Colossenses 1, 14 a 17, quando fala de Cristo. Ele diz assim, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então agora ele vai trazer exatamente a questão do Salmo 33, porque ele diz assim, que a Bíblia fala que Cristo não só criou todas as coisas, como por ele também subsistem todas as coisas. Ou seja, a palavra de Deus não só cria, mas ela permanece, tudo continua fixo aqui ainda, a gravidade, por exemplo. Ela continua até hoje aqui no universo, né, no nosso planeta, tudo direitinho, porque ela está mantida por Cristo. Ele chega a dizer, né, ele cita a gravidade aqui no sermão, ele cita a coesão, né, a matéria ali firme, ele diz, quem é que mantém as matérias firmes, né, a matéria firme, quem é que mantém tudo em seu lugar no universo? Deus em Cristo. Deus falando, e a palavra que ele falou em Cristo mantém todas as coisas do universo em sua perfeita harmonia. Então, isso é extremamente importante, por quê? Porque se a gente tem isso em mente, o poder de Deus como Criador, e a gente entende que o poder de Deus está na palavra, qual vai ser a consequência disso na minha vida? Eu vou me encher da palavra. E essa foi exatamente a forma que Jesus teve de viver 33 anos na Terra e não transgredir um mandamento. Porque nós já comentamos isso em algumas semanas. Quando vinha uma tentação, o que é que Jesus fazia? Está escrito. Porque Jesus entendia, pela fé, que tudo que existe foi criado pela palavra. E ele entendia o valor e o poder da palavra. Então ele era cheio da palavra. E uma pessoa cheia da palavra está com o nome de Deus em sua testa. A palavra de Deus, ela cria aquilo que Deus é. Se você se enche da palavra, se enche de Deus, Deus é o que ele é. Então, se ele está dentro da sua mente, a sua mente vai se tornar o que ele é. Ou seja, ele vai encher você do caráter dele. E assim foi Cristo. Para tudo na vida, a gente comentou até aquela história, né, dele, quando ele era criança, tudo isso, ele sempre tinha um está escrito. E hoje, nós sabemos que cada vez mais, né, a cultura, né, ela tem cada vez mais deixado de lado a leitura, a meditação, a reflexão, e nós, como povo de Deus, nós que queremos ter o selo de Deus na testa, né, que representa exatamente o memorial de Deus, ter Deus na mente, para ser transformado à imagem e semelhança dele, nós precisamos ter apego com a palavra de Deus. Nós precisamos memorizar a palavra de Deus, precisamos lembrar o tempo todo de Cristo, ter Cristo na mente, e assim vamos ser transformados à sua imagem e semelhança. O Espírito de Profecia fala que nós teremos ódio perfeito pelo pecado, mas a gente só pode ser assim, nós realmente nos enchermos da palavra, que sustenta todas as coisas até hoje. E aí, por fim, lá no finalzinho, quem estiver lendo na página 259, ele vai citar aqui, já está no finalzinho mesmo, esse capítulo é pequeno. Ele diz assim, ó, página 259, ele cita 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Olha que interessante. Para que, aí Jones pergunta, recordar de quê? Das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Aí ele pergunta, por que devemos nos lembrar delas? Porque Deus deseja que experimentemos o valor dessas palavras, e ao nos lembrarmos delas, deseja que alcancemos em nossa mente, em nossa vida, a força e o poder das palavras. Ele diz, a verdade é que as palavras proferidas pelos profetas eram as palavras de Deus, que eles falaram pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Então, ou seja, Pedro diz assim, ó, recordem, lembrem dessas palavras, porque ao trazer a palavra na mente, isso é muito profundo, ao trazer a palavra para a mente, como a palavra de Deus é criativa, aquilo que você está trazendo para sua mente, como Deus fala e aquilo acontece, o que você permite que entre na sua mente, que habite ali, essa palavra vai criar em sua mente aquilo que ela diz. Então, por isso que quando você está passando por uma tentação, você precisa ter os versículos da Bíblia memorizados. Porque quando você se lembra, o Espírito Santo lembra você essa palavra, aquilo que você se lembra, Deus
a palavra cria aquilo que ela disse na sua mente. Isso traz a verdadeira vitória sobre todo o pecado. E aí, por fim, eu quero ler com vocês aqui, já no finalzinho. Aqui, na página 259, sétimo parágrafo. E a gente vai finalizar aqui com essa parte. E a página 260. Página 259 e 260. Ele diz assim, ó. Vocês percebem, então, que o pensamento que permeia a nossa discussão é que essa palavra tudo criou, tudo mantém e sustém, e preserva tudo até que Deus fale novamente. Quando ele falar novamente, tudo se desintegrará. Ele citou aqui, né, o finalzinho de 2 Pedro, que fala que Deus, pela palavra de Deus, tudo vai ser consumido pelo fogo. Aí ele diz, então, a palavra de Deus no início, foi ela que criou tudo, e no final, é a palavra de Deus que vai desintegrar tudo. Então, tudo acontece porque Deus fala. Se Deus não falar, nada acontece. Mas quando Deus fala, tudo acontece. E aí ele continua aqui, já no finalzinho, ele fala assim, aqui, quero lhes dizer, não, na página 260, página 260, primeiro parágrafo, ele fala, assim, Deus se manifestou em Cristo por meio de sua palavra na criação, e ainda se manifesta dessa forma nas coisas criadas, criando, preservando, mantendo e sustentando. Então, a gravitação, ou seja, a gravidade, né, é Deus em Jesus Cristo. Como vocês sabem, a ciência nos diz que a lei da gravitação sustenta todas as coisas. Mas o que é a gravitação? Ora, é o que sustenta tudo. Há uma resposta melhor do que essa. A resposta é: a gravitação, a lei da gravitação, mantém todas as coisas em seu lugar. Mas o que é gravitação? É o poder de Deus manifesto em Jesus Cristo na criação. Isso é gravitação. E aí ele finaliza, né, falando um pouco sobre essa questão científica. Então, o que nós podemos compreender em relação a 144 mil, que é de extrema importância, né, é o seguinte: essas pessoas, esses 144 mil, que ele aparecem com o selo de Deus na fronte, por que eles são assim, né? Por que a Bíblia fala que eles são puros, são irrepreensíveis? O que fez com que essas pessoas fossem assim? Será que é porque elas se flagelavam? Será que é porque elas saíram de joelho, andando, subindo escada? Será que é... Não. Por que elas eram puras e irrepreensíveis? Porque a palavra de Deus estava na mente delas. Eram pessoas que tinham comunhão com Deus. Eram pessoas que refletiram exatamente como Jesus era, está escrito. Então essas pessoas tinham comunhão com Deus por meio de sua palavra. Essas pessoas mantinham o memorial de Deus. O Espírito de Deus fala também que o nome de Deus é o seu caráter. Então o fato de elas terem o nome de Deus na sua testa representa que elas têm o caráter divino. Mas como foi que elas alcançaram esse caráter divino? Por meio do poder da palavra. Essas pessoas tiveram a sua fé exercitada em crer que a palavra de Deus que faz as coisas. Então, se eu estou querendo, por exemplo, eu quero ir para o campo, mas eu não vejo, né, nenhuma saída para eu ir, o que é que eu vou fazer? Como é que a fé tem que atuar? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Se a palavra de Deus, se você consegue encontrar na Bíblia um versículo que fale sobre o poder de Deus que pode lhe ajudar nisso, você vai exatamente exercitar essa fé nesse versículo, crendo que o que esse versículo fala, ele vai criar para você. E se não existe possibilidade de você ir para o campo, se você clamar esse verso e crer nesse verso, algum verso que você encontrar na Bíblia que o Espírito Santo coloca em seu coração, de que isso é referente a isso, né? Por exemplo, Deus fala assim, ó, tudo que pedires ao Pai em meu nome, isso eu farei. Então, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ou então, Deus fala assim, meu ouro e minha prata. Enfim, você vai lembrar dos versos bíblicos e você vai crer que isso vai acontecer de fato, porque isso é fé. Essa é a verdadeira fé. A fé que crê, que acredita que o que a palavra de Deus falou, ela vai fazer. O fato de Deus falar algo, aquilo em si mesmo já cria aquilo. Então nós precisamos ter esse tipo de fé. Por quê? Porque daqui a pouquinho, lembre-se que os 144 mil eles vão passar por um tempo de angústia qual nunca houve, onde eles não vão poder nem comprar nem vender. Então, se essas pessoas não tiverem essa fé na palavra, elas vão sucumbir, elas não vão suportar o tempo de angústia. Por que eles vão suportar o tempo de angústia? Porque eles creem na palavra unicamente. Eles não têm como ter governo terrestre, eles não vão ter apoio de governo, não vão ter apoio de ninguém, mas eles vão estar apoiados aonde? Na palavra. É isso que vai suster eles naquele momento. Eles creem que o que a palavra de Deus fala, ela mesma faz. E eles vivem baseado nessa palavra. Não, se Deus falou, isso vai acontecer.
Se Deus falou, eu vou colocar o pé na água. Isso é fé. E é dessa fé que nós precisamos. E essa é a fé dos 144 mil. E qual é a fé dos 144 mil? A fé de Jesus. Essa é a fé que nós precisamos. A mesma fé que Jesus teve quando ele esteve aqui na Terra, é essa fé que a gente precisa hoje. E que, em nome de Jesus Cristo, isso possa acontecer conosco. Essa fé que Jesus teve, nós possamos tê-la hoje, pela graça de Jesus. E que eu quero finalizar também com vocês, lendo aqui a parte final, a parte finalzinha. Ele diz assim, ó, na página 260. Esse capítulo é bem pequenininho, ele fala assim: a origem de todas as coisas não reside na geração espontânea, nem na evolução. Tudo surgiu graças à manifestação de Deus e de seu poder revelado em Jesus Cristo, cuja palavra criou todas as coisas visíveis que antes não eram aparentes. Portanto, Deus em Jesus Cristo é a origem de tudo. Isso é criação. Deus em Jesus Cristo é o mantenedor de tudo. Isso é coesão. E Deus em Jesus Cristo é o sustentador de tudo. Isso é gravitação. Ou seja, tudo isso que nós vimos na criação é para nos lembrar que foi Deus em Jesus Cristo que fez isso. E essa mesma palavra, ele falou, que mantém tudo ainda em ordem até hoje. É essa mesma palavra que nós temos que depender dela, no nosso dia a dia. E quando aprendermos isso de fato, a depender tão somente daquilo que Deus fala, aí sim, nós teremos o selo de Deus gravado em nossa fronte. Não adianta eu saber que eu preciso ter o caráter de Cristo, que senão eu não vou ter a salvação. Se eu não tiver uma dependência diária de Cristo, se eu não tiver uma dependência diária da palavra, se eu não tiver uma comunhão com a palavra de Deus, eu jamais posso receber o selo de Deus em minha fronte. Porque esse selo, para ser produzido em minha mente, o caráter de Cristo, eu não posso ter o caráter de Cristo sem Cristo. E eu encontro Cristo pela palavra. Então, ao eu meditar sobre a palavra e trazendo a palavra para minha mente, essa mesma palavra que criou tudo vai criar em mim uma nova pessoa. E eu vou ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. E aí sim, o selo de Deus é colocado na minha fronte. Então, que essa seja uma realidade hoje, né? Porque isso é extremamente urgente. Ter o caráter de Cristo é extremamente urgente. Que isso possa ser uma realidade na minha e na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, Amém. então? Para a gente poder finalizar esse capítulo. Vamos orar, então? Oremos. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, por esse capítulo que é pequeno, mas é tão profundo, meu Pai. Precisamos tanto, ó Deus, ter comunhão com a Tua Palavra. Precisamos tanto, Senhor, conhecer mais a Ti. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa experiência o mais rápido possível. E que possamos nos deleitar na Tua Palavra, Senhor, que é vida. E que possamos estar entre esse grupo, entre os 144 mil, que são aqueles que estarão vivos para passar pelo tempo de angústia e serão vencedores. E nós sejamos, ó Pai, que tenhamos essa experiência de depender da Tua Palavra, e tão somente daquilo que o Senhor disse, crendo que o que o Senhor disse vai se cumprir, independente das circunstâncias. Que possamos depender disso diariamente, Senhor. Tudo isso nós lhe pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.